bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, viu, gente? Ao Manhã da Piedade, o programa da Padroeira de Minas Gerais, o programa de Nossa Senhora da Piedade, Manhã da Piedade, né? Vamos falar de Nossa Senhora da Piedade nas nossas manhãs, é claro. E hoje é sexta-feira, hein, gente? Pois é, o final de semana tão aguardado por muitos chegou, viu? E nesta manhã você é convidado especial para passar conosco momentos alegres, divertidos, de religiosidade também, viu? E no programa de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Você sabe, por exemplo, quantos tipos de Bíblia existem? Não? Então não saia daí, viu? Porque daqui a pouquinho a teóloga e professora de teologia da PUC Minas, Solange Maria do Carmo, vai estar aqui conosco e vai falar sobre isso e muito mais. E nós também temos uma ótima dica para você curtir o fim de semana com a família toda, viu? Claro, sair para passear com a família toda, né? E teremos muita conversa boa aqui no programa, viu? Então, fica aí conosco. E como nós já falamos na abertura do programa, setembro é o mês da Bíblia, né? E você tem o hábito de ler a Bíblia, de entender, né? Você entende o que está escrito ali, tem dúvidas. Você sabe quais são os tipos de Bíblia? Quais são os tipos existentes? Bom, sobre este assunto, eu converso agora no programa Manhã da Piedade com a teóloga e professora de teologia da PUC Minas, a Solange Maria do Carmo. Solange, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Obrigada, Síria. Bom dia. Que mês especial. Setembro, então, um mês dedicado à Bíblia. Já faz muito tempo que a igreja dedica um mês especificamente à Bíblia. Claro, todo mês é mês da Bíblia, todo dia é dia da Bíblia, mas é bom que tenha um mês para a gente falar, para a gente dar realce, né, a esse texto, essa palavra tão importante que a gente chama de Bíblia, ou Palavra de Deus, como ela é comumente conhecida. Bom, e eu começo, até eu falava ali na abertura que existem alguns tipos de Bíblia, né? Quais são esses tipos de Bíblia, Solange? Sim, Síria. Nós temos, irmãos, normalmente a Bíblia católica. Sim. Com diversas traduções. Tem a Bíblia da CNBB, Bíblia de Jerusalém, Bíblia TEB, Bíblia... diversas versões, mas todas católicas, com o mesmo número de livros e normalmente na mesma organização. Mas nós temos outros tipos de Bíblia também. O mais comum é a Bíblia protestante, a mais conhecida, né? A Bíblia protestante difere da nossa porque nela alguns livros não fazem parte do cânon protestante que a gente fala. Isso foi um problema antigo, lá no século XVI, quando houve a Reforma. Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo, no caso o alemão, que ele era alemão, e como ele estava assim numa disputa, numa indisposição com a igreja, alguns livros chamados deuterocanônicos, um grupo de livros, esses livros que tinham sido escritos mais tardiamente, escritos em outra língua, eles foram tirados. Não, ele traduziu, só que ele colocou como anexo. E depois as igrejas provenientes do protestantismo, com o passar do tempo é que elas foram tirando esses livros. Então, aí já surgiu um segundo tipo de Bíblia. Então, nós temos a católica e a protestante com 7 livros a menos. E temos ainda 2 tipos de Bíblia que contemplam somente o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, também conhecida como Tanakh, e a Bíblia grega, que é a Bíblia hebraica, traduzida para o grego, lá entre o ano 200 e 100 a.C. E, ao fazer essa tradução, ela ganhou livros novos, livros foram acrescentados. Praticamente os mesmos livros que Lutero tirou depois. Então, nós temos 4 tipos de Bíblias normalmente. Bom, e quando a gente fala de Bíblia, nós até temos uma Bíblia aqui, né? Existe uma forma correta, professora, de se ler a Bíblia para uma mais fácil compreensão? Olha, Síria, ler a Bíblia é um grande desafio. É um livro maravilhoso, mas ele é um pouco diferente dos outros, porque não é um livro que a gente lê do começo ao fim. Porque, na verdade, ele não é um livro. A própria palavra Bíblia vem do grego e significa originalmente uma coleção de livrinhos. Então, nós temos aí dentro, na Bíblia Católica, 73 livros.
Eles têm gênero literário diferente, eles foram escritos em épocas diferentes, eles foram escritos em línguas diferentes, por povos diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes, experiência de Deus também diferente. Então, não dá para ler, é como um dicionário, a gente não pega e lê do começo ao fim. A gente normalmente lê por interesse, aquilo que nos interessa, aquilo que nos chama a atenção. É sempre bom para os católicos, para os cristãos, começarem pelo Novo Testamento, porque além deles contarem, deles narrarem, né, toda uma vida de Jesus traduzida a partir da fé, eles são também mais fáceis que os livros do Antigo Testamento. Mas não há uma regra, tem que começar por esse, depois passar por aquele. O costume do povo é saltear. Ler a Bíblia aqui e ali, um dia ler um salmo, um dia ler um texto do Evangelho. Mas o bom mesmo seria que a gente pegasse um dos livros da Bíblia, vamos supor o Evangelho de Marcos, e lesse ele todo, do primeiro capítulo até o último, que é o capítulo 16. Ou se a gente pegasse a carta de São João, a primeira carta, lesse ela toda do primeiro capítulo, primeiro versículo, até o último capítulo, último versículo. Porque um texto... se ele for tirado do seu contexto, como diz o ditado do povo, pode servir de pretexto para muita interpretação equivocada, que é o que nós temos visto por aí. Normalmente, tira-se uma frase separada dentro de toda a dinâmica que o escritor tinha colocado, e aí ela pode dar margem para qualquer coisa. Porque a Bíblia traduz a experiência de um povo, o povo do Antigo Testamento e depois o povo que seguiu Jesus, as comunidades cristãs. Essas comunidades viviam experiências muito diferentes da nossa hoje. Então, eles se preocupavam, tudo estava ligado ao mundo religioso, desde a higiene, os hábitos alimentares, o modo de se vestir, o modo de se comportar, o modo de organizar a família, o modo de viver a sexualidade. Tudo isso, então, vai aparecer lá, porque quem escreveu estava imbuído de tudo isso. Se a gente for lá e buscar isso pensado, sem o contexto, sem a cultura, isso pode fazer estragos muito grandes. Agora, qual que é o desafio, professora, de repassar isso para as crianças, de ensinar as crianças... Na catequese, a ler a Bíblia? Bom, eu trabalho com catequese, eu sou professora de catequética também, inclusive eu tenho uma coleção de catequese publicada pela Paulus, e o meu esforço como biblista e catequeta é exatamente este, da gente pegar o texto bíblico e ajudar o catequista a compreender, assimilar, rezar, a viver aquele texto, a interiorizá-lo, fazer dele um pão mesmo e assimilar isso para depois passar para os catequizandos. Primeiro catequista, Primeiro né? catequista, ele é que tem que fazer o processo. E aí ele vai partilhar isso, ele vai comentar esse texto, ele vai aprofundar já a partir de uma orientação. Porque o texto sozinho na mão do catequista, muitas vezes, ele gera interpretações duvidosas. Ele pode gerar equívocos. Não é que a gente sabe mais do que o catequista, não é isso. Tem que ter um preparo, mas é que a gente conta com alguns elementos que, às vezes, estão ausentes na vida do catequista. E para interpretar o texto é muito importante. E para levar essa mensagem, ensinar isso para as crianças, qual que é a idade que as crianças já devem ser inseridas aí nesse mundo da leitura da Bíblia? Normalmente, na catequese, Síria, a gente pega as crianças a partir dos 5 anos. Elas já estão aptas à socialização, elas já podem conviver harmonicamente, já sabem repartir, elas já têm alguma capacidade de introjetar a mensagem. Agora, não é uma idade fixa, isso depende muito do caminho da paróquia, da comunidade eclesial. Depende do preparo dela, das condições que ela tem para pegar a criança com 5 anos e prosseguir com ela pelo tempo que for necessário. E para cada idade, um tipo de abordagem da Bíblia. Para uma criança de 5, 6, 7 anos, certamente... a mesma verdade que nós vamos passar para os de 8, 9, 10, para os de 12, 14, 15, para os de 20, para os de 100. A mesma verdade.
porém o modo não é o mesmo. Com outra linguagem, né? É a linguagem e a abordagem também. Com isso, com crianças de 5 a 7, normalmente a gente transforma o texto em histórias. Criança gosta muito de história. Adora historinha. Né? E fica marcando. Fica. Né? E a história é um jeito alegre, divertido de contar, ele entusiasma, ele envolve. Com as crianças de 8 anos para frente, normalmente a gente pega o texto bíblico e já traduz numa linguagem própria para a criança. Porque a Bíblia tem expressões muito difíceis para nós. E mesmo com todo o esforço de tradução, às vezes o texto ainda continua difícil. E a igreja prevê isso, que o texto já seja um pouco traduzido, interpretado para passar para uma linguagem mais infantil. Uma espécie assim de um criancês que eles aceitariam. O entendimento. Sem infantilizar o texto e a mensagem, né? Com esse cuidado. E depois, quando ela já tem 10 anos, 11, para frente, normalmente nós já pedimos que leve o próprio texto mesmo. Já leve a Bíblia, aprenda a manuseá-la, aprenda onde que estão os livros e saiba, inclusive, conviver com essas expressões difíceis do texto, que a gente chama de estranhezas. Pouco a pouco, como ela vai sendo iniciada na linguagem, ela vai aprofundando e vai sabendo lidar com o texto com mais tranquilidade. Tá certo, professora. Que bom, muito boas suas explicações, principalmente para as crianças se familiarizando, né, com a Bíblia. Gente, e a professora Solange, ela continua conosco. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre a Bíblia aqui no programa, viu? Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.